Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula, nosso quarto simulado com questões do Enem, dessa vez com o tema Geometria Plana, um conteúdo riquíssimo, que vale a pena a gente dar uma treinada, dar uma conferida. Vamos corrigir então as questões que foram propostas para vocês esta semana. Ok? Então vamos iniciar aqui o nosso slide. Bom, começamos com essa questão do Enem 2019, questão 171 do caderno amarelo. Diz assim: construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é arte do origami. Ori quer dizer dobrar e kami papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 cm por 12 cm. Assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Está aqui o desenho. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é... Bom, queremos saber a medida do segmento AE, está aqui as opções. A partir dessa dobradura aqui feita pela jovem, utilizando aí a técnica do origami. Então note o seguinte, que essa era uma folha de papel, uma espécie de retângulo, e ela fez essa dobradura aqui. Então nós queremos saber a medida AE, essa medida aqui de A até E. Vou chamar essa medida de X. Então o que é que a gente percebe aqui? Essa medida aqui, eu coloquei aqui em verde, é D. Antes de dobrar, ela correspondia justamente a esse espaço aqui. Já essa medida AD, vou pintar aqui de azul, corresponde a esse espaço aqui. Lógico que esse encontro aqui dessas duas semi-retas dá o ponto D, e esse ângulo aqui é um ângulo reto. Esses dois triângulos aqui são congruentes, são iguais, apenas dobrou e gerou isso, ok? Então vamos ver como a gente consegue essa medida X. Note o seguinte, que esse lado de A até B, ele é 18. Então você tem aqui esse lado de A até B, que é justamente 18. Esse lado aqui embaixo, de D até C, também é 18. Nós conhecemos aqui de E a C, que é 12. Então quanto seria esse lado DE? Ora, 18 menos 12 é justamente 6. Então essa medida aqui DE é 6. Logo, quando dobro aqui, essa medida DE também é 6. Já a medida AD, essa medida aqui, ela é igual a essa medida ABC aqui, que é 12. Então esse lado também vai ser 12. E aqui, quando você dobrar essa medida AD aqui, vai ser 12. O que a gente observa aqui? Nós observamos que existe aqui um triângulo retângulo, onde você conhece os dois catetos e desconhece a hipotenusa. O que a gente faz aqui para determinar então a medida X? Ora, quando você tem aqui conhecido os dois catetos e que é a hipotenusa, a gente vai utilizar o famoso teorema de Pitágoras. O que diz o teorema? Diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nossa hipotenusa é x, portanto x ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado, ok? Então x ao quadrado vai ser igual. Quanto é 12 ao quadrado? 12 ao quadrado é 144, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Somando 144 mais 36, dá 180. X ao quadrado então é igual a 180. Vamos tirar esse quadrado daqui, está na forma de potência, passa na forma de raiz. Então x é igual a raiz de 180. O que eu faço aqui para calcular a raiz de 180? Vamos usar aqui a técnica da fatoração, tá certo? Vou pegar aqui o 180, vamos dividir o 180 por 2. 180 por 2 dá 90. 90 ainda dá para dividir por 2, então dá 45. 45 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3.
que dá 15. 15 dá para dividir por 3 e dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. O que a gente faz aqui? Como estamos querendo calcular a raiz quadrada, a gente pega de 2 em 2. 2 algarismos dentro da raiz equivale ao mesmo algarismo fora da raiz. Esses 2, 3 valem 2 fora. Esses 2, 3 também valem 3 fora. O 5 não tem outro 5 para formar um par, então ele fica dentro. O que a gente vai fazer aqui? Vamos multiplicar esse 2 por 3, dá 6. Esse 5, como não tem como sair, permanece dentro do radical. Então, a raiz de 180 ela vai ser igual a 6 raiz de 5. Ok? Então, tá aí. Voltando aqui à questão, x é igual a raiz de 180, então x é igual a 6 raiz de 5. Então, nossa resposta aqui, letra D de dado. Ok? Espero que você tenha entendido. Vamos para a nossa segunda questão. Questão aí do Enem 2013. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio. Então, vamos cercar aqui esse terreno, menos esse lado. Conforme a figura, cada rolo de tela que será comprado para a confecção da cerca contém 48 metros de comprimento. A quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno então queremos saber a quantidade mínima de rolos. Sabemos aqui que cada rolo de tela contém 48 metros de comprimento. O que é que vai ser cercado aqui? Vai ser cercado esse lado aqui, coloquei aqui em azul, que é o 81, vamos colocar ela aqui. Esse lado aqui de cima, que é o 190, e esse lado aqui, que é o 81. Somando essas três medidas, 81 mais 190 mais 81, dá 352 metros. Então, nós iremos cercar 352 metros de telas. Sabemos que cada rolo é 48 metros. Qual seria a operação que nós devemos utilizar aqui para obtermos a resposta? Sabemos quantos rolos devemos comprar. Agora, devemos fazer justamente a divisão. Vamos dividir 352 por 48. Imagine aí 350 dividido por 50. Daria um 7, né? Então, 352 por 48 dá 7. 7 vezes 8 dá 56. Para 62, 6. Leva 6. 7 vezes 4, 28. Mais 6, 34. Para 35, 1. O que essa conta nos diz aqui? Esse 7 é a quantidade inteira de rolos. Então, se nós comprarmos 7 rolos, vai ficar 16 metros de tela. 16 metros sem tela, sem ser telado. Então, não posso comprar apenas 7 rolos, tenho que comprar mais um rolo para poder cercar a cerca inteira. Então, quantos devemos comprar aqui? Devemos comprar 8 rolos. Então, nossa alternativa C. Ok? Espero que você tenha compreendido. Questão de número 3, uma questão aí do Enem 2018, questão 170 da prova cinza. Um brinquedo chamado pula-pula, né, aquele que as crianças gostam de brincar, quando visto de cima, consiste de uma cama elástica com o torno em formato de um hexágono regular. Aqui, essa parte, esse círculo, a cama, né, e o seu entorno aqui é um hexágono regular, ok? Se a área do círculo escrito no hexágono é 3 π metros quadrados, então temos aqui a área desse círculo, 3 π metros quadrados. Então, a área do hexágono em metros quadrados então nós queremos aqui saber qual é a área do hexágono. Então, o que é um hexágono regular? O que é um hexágono? Um hexágono é um polígono formado por 6 segmentos de reta. Ou seja, um polígono formado por 6 lados é um hexágono. Regular porque esses segmentos de reta, esses lados e os ângulos são iguais. Então, os lados e ângulos são congruentes, é a mesma medida. Vamos desenhar um hexágono aqui só para você entender. Está aqui um hexágono. Vou colocar aqui os vértices, né? A, B, C, D, E, F, são 6 vértices. Para ser regular, os 6 são iguais. O que eu vou fazer aqui para você entender aqui como a gente vai resolver esse problema? Se eu traçar aqui uma diagonal de A para D, uma diagonal de E para C e uma diagonal de E para B, nós vamos dividir aqui o nosso hexágono
em 6 triângulos equiláteros congruentes, em 6 triângulos de mesma medida. Então aqui está um triângulo, aqui está outro, mais um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, ok? Ó, consegue ver aí 6 triângulos iguais. Então isso vale para qualquer hexágono regular. Qualquer hexágono regular, gostaria que você aprendesse essa propriedade. Ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. O que é um triângulo equilátero? Só lembrando, é aquele triângulo que tem os 3 lados iguais. Se esse lado aqui mede L, esse lado aqui também vai medir L, e esse outro lado também vai medir L. Além disso, essa linha aqui, se for a altura, ela vai coincidir com a bissetriz, vai dividir esse ângulo no meio, e esse segmento aqui oposto em 2 partes iguais. Vai ser bissetriz, mediano, né? E altura. Vou chamar de H, essa é a nossa altura. Então a área de um triângulo equilátero nada mais é do que a base, que nós chamamos aqui de L, vezes a altura, H, dividido por 2. Vamos usar essas ideias na nossa questão. Vamos voltar aqui à questão. Então a gente vai dividir aqui essa figura em triângulos equiláteros. Vou traçar uma linha aqui, outra aqui e outra aqui. Observe que nós temos 6 triângulos equiláteros. Eu vou pegar esse aqui, pintar aqui de azul, e nós vamos observar aqui que esse triângulo tem base L e altura H. Se nós quisermos saber a área desse triângulo aqui, a gente só precisa calcular a área dele, depois é só multiplicar por 6, que a gente tem a área aqui do hexágono regular. Então, ó, quem é a área desse triângulo aqui? Esse triângulo ABO. É L, que é a sua base, vezes a altura, que no caso aqui é R, dividido por 2. Então, nosso problema aqui consiste em descobrir o valor desse L e desse R. Ok? Se a gente descobrir esses dois valores, nosso problema está resolvido. Note ó, que a questão nos diz que a área do círculo inscrito no hexágono é 3π metros quadrados. Então, essa área aqui é 3π. Como é que se calcula a área de um círculo? A área de um círculo é πr ao quadrado, ok? Então, se a área de um círculo é πr ao quadrado, então eu posso dizer que esse πr ao quadrado aqui é igual a 3π, ok? Podemos fazer isso aqui. Estou dizendo que a área do círculo é igual a 3π. Note que tem π desse lado e π desse lado. A gente pode cancelar uma multiplicação. Sobrou r ao quadrado igual a 3. Como é que desfaz aqui a nossa potência? Pega esse 2, vai na forma de raiz. Então, r é igual a raiz de 3. Então, descobrimos aqui no nosso triângulo que esse rzinho, a nossa altura, é a raiz de 3. Vamos descobrir agora esse lado L. Eu vou trazer esse triângulo com um espaço maior, vou reproduzir ele aqui, para você entender melhor. Aqui você tem esses triângulos aqui, retângulo aqui dentro. Eu vou trabalhar com esse triângulo aqui. Bom, esse triângulo ABO, ele é equilátero. Então, se esse lado aqui é L, metade dele, porque essa altura também é mediano, vai medir quanto? Vai medir L sobre 2. Então, esse lado aqui, esse pedacinho aqui é L sobre 2. Esse lado BO aqui também é L. Então, aqui vai ser L. E R nós já encontramos. Sabemos que R mede raiz de 3. Então, a gente tem um triângulo retângulo aqui. A gente vai usar novamente aqui o teorema de Pitágoras para achar o valor de L. L aqui é a nossa hipotenusa. Raiz de 3 é um cateto e L sobre 2 também é um cateto. Então, vai ficar L ao quadrado, nossa hipotenusa, é igual a raiz de 3 ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado. Ok? Então, L ao quadrado vai ser igual. Quanto é a raiz de 3 ao quadrado? Se eu cancelar o 2 que está aqui no índice com esse, fica só o 3. Ou se você preferir, a raiz 3 elevado ao quadrado é 9 e a raiz de 9 é 3. Ok? Mais L ao quadrado e 2 ao quadrado é 4. Vamos resolver essa equação aqui. Vamos multiplicar toda essa equação aqui por 4. Se eu multiplicar por 4, L ao quadrado vezes 4 dá 4L ao quadrado. 3 vezes 4 dá 12. E L ao quadrado sobre 4, esse 4 vai cancelar com esse, vai ficar apenas L ao quadrado. Então, se L ao quadrado aqui está positivo, se ele vir para cá, o primeiro membro, ele vem negativo. 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado vai ficar 3L ao quadrado, que é igual a 12. Vamos dividir aqui os dois lados por 3. Dividindo esse 3 por 3 fica 1, L ao quadrado, e 12 por 3 dá 4. Então, L ao quadrado é igual a 4. Ao contrário da potência,
é a raiz e a raiz de 4 é 2. Portanto, aqui o nosso lado mede 2, ok? Então já temos aqui o nosso R, que é a raiz de 3, e o nosso lado, que é 2. Agora dá para a gente calcular aqui a área, é só trocar. Nosso L é 2, nosso R é raiz de 3, então vai ficar 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Observe, tem 2 em cima e 2 embaixo. Podemos cancelar esses dois. E, portanto, a área do triângulo ABO vai ser raiz de 3. Essa não é a nossa resposta ainda. Isso é o valor de um triângulo. Calculamos aqui a área desse triângulo aqui. Quantos triângulos iguais a esse nós temos aqui na figura? 6, né? Um hexágono. Então, é só multiplicar a área desse triângulo por 6. Então, multiplicando por 6, 6 vezes raiz de 3 dá 6 raiz de 3. Então, nossa resposta aqui, letra B de bola, ok? Espero que você tenha compreendido. Vamos para mais uma questão. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização. Note aqui, são 10 placas iguais a essa que vão ser encomendadas, para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40. Note que esse diâmetro aqui do círculo, daqui até aqui, é 40. Vou trocar aqui esse D por 40 centímetros. Que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é h igual a 60. Então, essa altura aqui, ó, da placa é 60. Vou trocar esse h por 60, ok? Conforme ilustrado na figura. Use 3,14 no lugar de π, né? Aqui como aproximação de π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Observe que nós estamos querendo calcular a área das 10 placas. Vamos calcular inicialmente a área de uma placa. Vou pegar essa figura aqui e trazer para um espaço aqui maior. Vamos calcular então a área de uma placa, dessa placa aqui. Eu vou usar como estratégia aqui o seguinte, eu vou traçar aqui uma diagonal, ou seja, um segmento de reto passando pelo centro da circunferência. O que a gente observa aqui? Dá para observar aqui duas figuras. Aqui em cima nós temos uma semicircunferência, né? Onde podemos calcular a área aqui do semicírculo, né? Metade do círculo. Então nós temos aqui uma semicircunferência, ou um semicírculo, se você preferir utilizar esse termo, já que estamos falando de área. O raio desse semicírculo, né, vai ser esse tamanho aqui, ó. Se o diâmetro é 40, quem é o raio? O raio é metade, o raio é 20 centímetros, ok? E aqui embaixo, o que é que nós temos? Observe aqui que aqui embaixo a gente tem aqui essa figura que eu vou pintar aqui de vermelho e pintar aqui dentro de verde. Observe que nós temos aqui um quadrilátero. Pode ser que seja um retângulo, pode ser que seja um quadrado. Não sabemos ainda. Mas vamos ver o que será. Observe que daqui embaixo até em cima é 60. E esse pedacinho aqui, daqui até aqui, é 20. Então, quanto é que vale esse pedaço aqui embaixo? Esse pedacinho aqui do início desse quadrilátero até aqui. Ora, 60 menos 20 é 40. Então, esse lado é 40. E esse lado de baixo é igual ao de cima. O de cima é 40, então de baixo também é 40. Então, se esse lado é 40 e esse é 40, nós estamos falando aqui de um quadrado. Então, a área da nossa placa vai ser a área do semicírculo mais a área do quadrado. Ok? Como é que se calcula a área de um semicírculo? Nós já vimos na questão passada que a área de um círculo é πr ao quadrado. Então, a área da semicircunferência, de metade da circunferência, é πr ao quadrado sobre 2, ok? E como é que se calcula a área de um quadrado? É o lado do quadrado ao quadrado, ok? Então é só substituirmos aqui os dados. Nosso P, a questão pede para substituir por 3,14. O nosso R está aqui, é 20, então vai ficar 20 ao quadrado sobre 2, mais o lado do quadrado. Quanto é o lado do quadrado? Está aqui, 40, né? 40 centímetros ao quadrado. Agora é só uma questão de conta. Vamos resolver esse 20 ao quadrado. Quanto é 20 vezes 20?
20 vezes 20 é 400. Então vai ficar 3,14 vezes 400 dividido por 2 mais 40 ao quadrado. É 40 vezes 40, 4 vezes 4 é 16, 0 vezes 0 dá 2 zeros, então 1.600, ok? Pronto, vamos resolver então aqui, ó, dá para dividir esse 400 por 2, dá. Fazendo essa simplificação aqui, 400 por 2 dá 200, então vai ficar 3,14 vezes 200 mais 1.600, ok? 3,14, eu posso entender esse 200 aqui como sendo 2 vezes 100. 3,14 vezes 100, essa vírgula pulou duas casas, fica 314 vezes 2, 628, mais 1.600. 628 mais 1.600 dá 2.228. Portanto, a área aqui da placa vai ser 2.228. A área de uma placa. Mas nós estamos interessados em saber, na questão, a área das 10 placas. Então, se eu sei a área de uma, é só multiplicar por 10. Multiplicar por 10 é fácil, né? Só acrescentar um zero a esse número. Então, vai ficar 22.280. Portanto, nossa letra B. Mais uma vez, B de bola. Ok? Vamos para mais uma. Última questão, questão número 5, a questão do Enem 2014. Questão 151, prova amarela. Diz assim: uma pessoa possui um espaço retangular de 11,5 por 14 metros no quintal de sua casa. Então, um retângulo aí de 11,5 por 14. E pretende fazer um pomar doméstico de maçãs. Vai plantar maçã. Ao pesquisar sobre o plantio dessa fruta, descobriu que as mudas de maçã devem ser plantadas em covas, em uma única muda e com espaçamento mínimo de 3 metros entre elas e entre as laterais do terreno. Então, o espaço entre uma muda e outra deve ser de 3 metros e também deve ser de 3 metros em relação às margens do terreno. Ele sabe que conseguirá plantar um número maior de mudas em seu pomar se dispuser de covas em filas alinhadas paralelamente ao lado de maior extensão. O número máximo de muda que essa pessoa poderá plantar no espaço disponível temos aqui as opções. Eu vou fazer um desenho aqui, onde eu vou colocar aqui essas dimensões, né? 14 aqui, 14 quadradinhos, cada quadradinho desse aqui é cada coluna, e cada linha aqui seria uma dessas 11,5. Isso aqui, né? Nós temos aqui na 14 colunas, né? Esse espaço de baixo e 11,5. Note que essa aqui de baixo ficou metade dessa, ok? O que a gente vai fazer? A gente não pode plantar a 3 metros da margem. Então, 3 metros aqui de cada margem dessa, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, nós temos que descartar. Todos esses espaços aqui que eu pintei deve ser descartado, não pode ser colocada árvores nesse espaço. Então, eu vou cortar esse espaço aqui, ó, vou recortar esse, para ver o que sobra. Recortar também aqui esses 3 metros, esses 3 aqui de cima e esses 3 aqui de baixo. Ora, era 14, tirei 3 de um lado, 3 dos outros, 14 menos 6 dá 8, e 11,5 menos 6 dá 5,5. Então, o que sobrou foi esse espaço aqui para a gente plantar as mudas de maçã. Ele diz o seguinte, que se nós fizermos filas paralelas ao lado de maior extensão, o lado de maior extensão é esse 8, que era paralelo aqui ao 14, então nós vamos utilizar essas paralelas aqui. Vou começar aqui nessa linha de cima, vou plantar a minha primeira cova de maçã justamente nesse canto aqui, ok? Como tem que ser de 3 em 3, eu vou contar aqui, 1, 2, 3, a próxima muda vai ser nesse espaço aqui, vai ter 3 espaços entre elas. 1, 2, 3, a próxima aqui, ok? Aqui não dá mais porque só tem 2, 2 metros para cá, não dá mais para plantar aqui. Bom, se eu contar aqui 1, 2, 3, eu poderia plantar outra aqui. Vou fazer uma linha aqui só para você entender. Poderia colocar outra aqui, uma aqui e outra aqui. Ficaria 6 então mudas de maçã. Mas eu perderia o restante do terreno, porque você tem 3 metros aqui, como aqui são 5,5, só sobraria 2,5 nesse espaço aqui, ok? Então essa não é uma boa ideia eu colocar a muda aqui, vamos perder muito espaço. Então eu vou puxar essa linha aqui para a borda aqui de baixo, deixar ela aqui. Então vou colocar
mais uma muda aqui, contar 3, 1, 2, 3, colocar outra aqui, 1, 2, 3, colocar outra aqui. E vou colocar uma linha justamente aqui no meio, certo? Vou dividir isso aqui no meio, colocar uma linha. Observe como aqui é 5,5, a distância dessa muda até a linhazinha azul seria 2,75. Não dá para plantar uma muda aqui, porque não tem 3 metros. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma circunferência a partir dessa muda aqui, uma circunferência de raio 3. Então aqui é o raio 3. Ó. Em qualquer lugar fora dessa linha azul aqui, dentro do nosso terreno, eu posso plantar aqui uma muda, desde que não distanciamento de 3 das demais. Então eu poderia plantar uma muda nesse canto aqui, ó. Estaria a 3 metros, tanto dessa como dessa, como das vizinhas também, porque se eu colocar a circunferência aqui, ó, também aqui você teria 3 metros em todas as direções. Então nesse espaço aqui de encontro dessas duas circunferências com essa linha, nós podemos colocar aqui uma muda, que ela vai estar a 3 metros dessas mudas aqui, de todas essas mudas aqui vizinhas, ok? Então tá aí, nós vamos plantar uma muda justamente aqui. E a partir daqui eu posso contar 3, ó. 1, 2, 3. A próxima muda eu posso colocar aqui, seria a mesma linha de raciocínio. Se eu traçar a circunferência aqui, ela fica justamente a 3 metros das demais. E mais uma vez aqui, 1, 2, 3, posso colocar outra aqui. Pronto, então tá aí, ó. Temos aqui nossas 9 mudas que podem ser plantadas se utilizarmos essa técnica. Não é uma questão fácil, né? Uma questão que exige uma visão espacial. Há outras maneiras de fazer, mas isso faz parte do Enem. Vocês observam, há questões mais fáceis, outras um pouco mais difíceis, mas o importante é que você treine e chegue bem à prova, tá certo? Treine as questões, estudem para valer. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha contribuído com a aula. Assistam a aula, curtam, tá certo? Então até a próxima.